Qual a posição do PCO sobre o aquecimento global? Nossa posição, primeiro, nós não somos favoráveis às pregações apocalípticas, né? Primeira coisa. Isso daí antigamente era assim. O fim do mundo está próximo, pecadores, arrependam-se dos pecados, encontrem a via justa, né? Sejam muito obedientes e tudo mais. Então, logicamente que isso aí tem uma carga ideológica muito grande. Segundo, que é difícil de saber o que realmente está acontecendo por causa justamente da carga ideológica. Que a poluição, né, e a destruição do meio ambiente seja um problema, não há dúvida nenhuma. Agora, para você saber exatamente a dimensão do problema, você precisaria ter uma posição independente. De qualquer maneira, né, o mais importante não é nem a avaliação que você tem. Se o ataque ao meio ambiente está para destruir o planeta, se é isso que a pessoa acredita, ela tem essa visão totalmente apocalíptica, então nós teríamos que acelerar e tornar uma coisa extremamente urgente a revolução proletária, porque quem está destruindo o planeta é o capitalismo. Não adianta fazer campanha de coisas verdes, né? Proibir o uso de saquinho no supermercado, acho meio complicado como política para salvar o planeta, né? É uma enganação muito brava. Você teria que derrubar o capitalismo e reorganizar a economia sobre uma base racional, né? Isso aí eu acho difícil até que alguém não entenda. Só pode ser feito por um socialismo internacional. Quem que vai fazer? Os governos capitalistas? É muita ilusão achar que o problema será resolvido por aí, né? No entanto, existe essa incongruência, essa incoerência. Tem gente que fala assim, não, precisamos salvar o planeta. E para salvar o planeta, o que você tem que fazer? Proibir a garrafa PET? Não, teria que reorganizar toda a economia mundial, se a situação está nesse ponto aí. O grande, todo mundo sabe também, não sei por que isso daí é uma discussão tão aloprada. Não, eu sei por quê, porque a pressão ideológica é muito grande, mas todo mundo sabe que a maior produção, né, como é que se diz? De poluentes que contribuiriam para o aquecimento global, seja lá o que for, é feita pelos países industriais. Então, como é que vai fazer? E, curiosamente, o pessoal quer que países como o Brasil deem a contribuição fundamental. Também não faz sentido, né? É um problema complexo. Eu acho que a gente não deve cair no conto do vigário. E não adianta nada você ficar aí plantando árvore para resolver esse problema, né? Entre a visão, né, do fim do mundo que o pessoal pinta e as ações, há uma distância gigantesca. Mas eu acho que a gente não deve também acreditar na visão do fim do mundo, porque se fosse assim, tem que encomendar o caixão, aí fazer o epitáfio, porque o problema não vai ser resolvido tão rapidamente. Nós temos que lembrar que antes do apocalipse religioso, depois do apocalipse religioso, sempre houve, a burguesia sempre, as classes dominantes sempre gostaram de ter uma carta do apocalipse. Não sei se todo mundo tem clareza disso daí. Antes do clima, era a bomba atômica. Quando eu era mais jovem, que eu comecei a militar, não tinha. O papo do clima era diferente, né? Tinha já o negócio da ecologia e tal. Mas ninguém falava que o mundo vai acabar por causa da ecologia. O pessoal falava assim, e que esclarece bem qual que é o sentido desse apocalipse. Não adianta lutar pelo socialismo, porque tem a bomba atômica. A hora que você estiver lá quase ganhando o socialismo, vem um maluco, sorte uma bomba atômica e destrói o mundo. Então, você entendeu? Você tem que se conformar com essa porcaria que existe hoje.
Daí a bomba atômica está meio fora de moda, né? E agora é a destruição da natureza. A destruição da natureza vai acabar com o mundo. Esse tipo de pensamento, que normalmente é falso, ele induz a um certo fanatismo de tipo religioso. Tá? Porque vamos falar que é verdade. Se a bomba atômica vai acabar com o mundo, não há o que fazer, qual que seria a única saída? A religião. É Deus, ou não é? Então nós temos, é um debate que tem que ser feito com maior profundidade, né? Sem se deixar chantagear pela direita, né? Porque a direita é louca. Então a direita transformou a oposição, a questão a negação, né? Pseudocientífica da ideia do aquecimento global, transformou isso num cavalo de batalha. Daí o esquerdista já fica assim, mas se eu falar qualquer coisa, já estou... Não tem que... Direita passa. Direita não é nada. A direita é um lodo ideológico. A gente não tem que se guiar pela ideologia da direita. Tem até uma pergunta aqui. Uma pessoa pergunta, então não acredita em cada um fazer sua parte na conscientização? Não. O mundo não muda por ações individuais. As ações individuais, elas têm um papel muito pequeno quando elas estão dentro de um sistema político e social geral. O individual mesmo, isso aí não vira nada. O problema da conscientização é confuso, né? Porque nós somos favoráveis a elevar a consciência das massas e também dos indivíduos, como parte do processo de evolução da consciência das massas, mas não como um processo em si. Não dá para você sair por aí convencendo pessoa por pessoa de que eles têm que mudar de atitude, né? Os fenômenos políticos são fenômenos gerais, que partem da contradição do capitalismo.